para que vocês abram suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Enquanto você abre, é importante que eu compartilhe com você dois avisos muito importantes. Nos dias 9, 10 e 11 de novembro, nós teremos o Vida Vitoriosa. Só pela vibração deu para perceber que é algo além da nossa imaginação. Vai ser um retiro, um encontro com Deus, um momento poderoso de Deus que nós teremos aqui. E eu quero convidar você que ainda não participou a já começar a dar esse passo hoje, porque no final do culto nós teremos ali um balcãozinho ali no canto, já fazendo as inscrições para o Vida Vitoriosa, dias 9, 10 e 11 de novembro, ok? Você não pode ficar de fora. Quem é líder de célula aqui, eu já vou pedir para que já procure a Marilene no final, já pegue algumas fichas com ela, ok? Porque nós vamos inscrever todos da nossa igreja que ainda não participaram, porque serão dias poderosíssimos do Senhor. Em outubro, nos dias 27 e 28, nós estaremos comemorando o aniversário da nossa igreja. E com certeza vai ser além dessa vibração que você acabou de ter aí, porque vai ser um momento muito especial. No dia 27 nós vamos ter o Ministério Atitude aqui com a gente, no sábado. E no dia 28 nós teremos o Anderson Freire aqui com a gente também. E vai ser um momento muito especial. Então eu já quero te pedir para reservar na sua agenda essa data, já convidar pessoas, porque vai ser uma noite, na verdade 2 noites muito poderosas. Você já abriu sua Bíblia aí, Ezequiel 37? É um texto bastante conhecido. E eu queria lê-lo mais uma vez com você nessa noite. O Vale dos Ossos Secos. 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentre desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Aleluia. Não precisava pregar, não é verdade? Depois de um texto como esse. Mas eu creio que o Senhor ainda tem algo a acrescentar diante daquilo que Ele já compartilhou através desse texto. Queridos, alguém deseja viver algo profundo e grandioso em Deus, aqui presente? Então se prepare para passar pelo vale. Essa é a verdade. A verdade é que o vale tem mais a nos ensinar do que o topo da montanha. E esse texto é um texto tão precioso e tão profundo, e provavelmente você já deve ter ouvido muitos sermões a respeito dele,
mas eu quero trazer um pouquinho do pano de fundo sobre o que estava acontecendo. Esse texto se refere à casa de Israel, ao povo de Israel. E o que aconteceu é que o povo estava vivendo um tempo de apostasia, de crise espiritual e abandono da verdade. Eles estavam tapando os ouvidos aos profetas de Deus que profetizavam contra o seu pecado, contra a sua idolatria. E o que aconteceu foi que Deus precisou tratar aquela nação de uma maneira muito severa. E Deus permitiu que eles fossem levados cativos para o cativeiro babilônico. E lá eles passaram muitos e muitos anos. A verdade, queridos, era que a situação parecia irremediável, impossível e dependente de um milagre. Então Deus levanta um profeta chamado Ezequiel para visualizar essa cena, para mostrar uma coisa. Ainda que o povo de Deus esteja como um vale de ossos secos, Deus é poderoso para reerguê-lo, levantá-lo para um novo tempo de vida abundante e vitória. Queridos, nós estamos falando da nação de Israel. Mas talvez, se você não conhecesse esse texto, você poderia pensar que nós estamos falando da nação brasileira. Nós estamos em meio a ossos secos. Nós estamos num momento muito difícil, num momento muito complicado, onde nós temos crise nas famílias, crises na economia, crise na educação e crise em tudo aquilo que faz parte da nossa nação. Queridos, na verdade esse texto também é um alerta do Senhor à igreja. Mas por que um alerta do Senhor à igreja? Porque a nação é espelho da igreja. Pastor, como assim a nação é espelho da igreja? O mundo não jaz no maligno? Sim, o mundo jaz no maligno, mas a obra do pecado nunca será maior que a obra da cruz. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós podemos até escutar o grito dos maus, mas o que nos preocupa mesmo é quando os bons estão em silêncio e não se manifestam. Queridos, se nós estamos em meio a um vale de ossos secos, nós precisamos nos levantar como uma igreja viva, como uma igreja avivada, uma igreja que levanta aqueles que estão secos, desanimados e que vivem aquilo que Deus tem para eles. Queridos, aqueles que não temem a Deus querem determinar o que deve acontecer aqui na nossa igreja. Querem dizer, pessoas que não têm nenhum temor a Deus, querem dizer como que a gente pode pregar, o que é que a gente pode falar, quais são as regras da nossa igreja, quais são as regras da igreja de Cristo. Mas, queridos, existe um princípio que nunca vai mudar. A terra nunca vai invadir o céu, sempre vai ser o céu que vai invadir a terra. Sempre vai ser. E assim também vai ser na nossa nação. E nesse próximo domingo nós temos uma oportunidade de exercermos, além da oração e do jejum pela nossa nação, um voto consciente que defenda o avivamento dessa nação. E nós temos que ter sabedoria em fazer isso. Como é feliz a nação que teme ao Senhor, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Mas, queridos, esse texto traz um momento em que o profeta Ezequiel é levado pelo Espírito a um vale. Ele chegou naquele vale e viu muitos ossos secos. E o texto diz que ele andou de um lado para o outro e ele percebeu cada detalhe do que havia naquele vale. E talvez você pense assim, poxa, mas um profeta de Deus é levado para o vale? Talvez você também lembre daquele momento em que Jesus foi batizado, e depois que ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas como assim? Um profeta de Deus é levado para o vale, o Filho de Deus é levado para o deserto. Como assim? A verdade, queridos, é que Deus sempre irá nos levar para o lugar em que Ele irá nos tratar e principalmente nos usar. E o deserto e o vale é lugar de tratamento. Seja firme no deserto, porque é nesse lugar que Deus levanta os seus profetas. Deixa eu te perguntar uma coisa muito importante para a sequência dessa palavra. Você pode dizer hoje que Deus está dirigindo a sua vida? Você pode dizer hoje que o Senhor é o Senhor da tua vida? Sua vida é dirigida por Deus? Se ela for, queridos, eu quero te dizer que você não precisa se preocupar com o momento ou com a circunstância que você está vivendo. Porque se Ele está dirigindo, eu tenho certeza que Ele está te preparando para algo maior. Então você pode ficar muito tranquilo. Mas pode ser que alguém aqui presente diga assim, pastor, eu não sei responder se a minha vida está ou não sendo dirigida por Deus. E eu quero facilitar a sua resposta com algumas perguntas simples. Se você quer saber se a sua vida está dirigida por Deus, eu quero te ajudar a responder isso. Quando você tem que tomar uma decisão, quem tem o maior poder de influência? A palavra, a vontade de Deus ou as pessoas, os amigos ou suas emoções? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. O lugar que você está hoje, ou o momento atual da sua vida, é consequência de escolhas que Deus te orientou a fazer e você escutou, ou é consequência do contrário? Terceira pergunta.
As pessoas com as quais você anda, são pessoas que te aproximam da vontade de Deus, ou são pessoas que, se você perguntasse a Deus o que Ele acha de você andar com elas, Ele ia te dizer para ler o Salmo 1, que diz: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E uma última pergunta: quem é o Senhor, o centro da sua vida? É Jesus e sua palavra, ou a sua vida tem como centro outras vertentes, como a sua vontade, os seus sonhos, o seu pecado? Respondendo essas perguntas mais simples, você pode entender se a sua vida tem ou não sido dirigida por Deus. Perceba que até mesmo alguém que é membro de uma igreja pode responder não para essa pergunta, porque estar aqui não significa estar sendo dirigido por Deus. Estar aqui é um grande passo, mas ser dirigido por Deus é muito mais do que isso. Queridos, por pior que seja o lugar que Deus te leve, seja ele geográfico ou posicional, por pior que te pareça, mantenha-se firme. Porque se Deus te colocou ali, é porque Ele tem um propósito naquele lugar, que vai te levar para uma revelação maior daquilo que Ele tem para você. E isso é importante mais para a gente entender. Ezequiel era um profeta de Deus, e ele tinha uma vida conduzida por Deus. E talvez você também seja dirigido por Deus, mas Ele te levou para um lugar complicado. Talvez hoje a tua realidade seja um vale de ossos secos. Talvez na tua vida financeira, talvez os ossos estejam secos, estejam vermelhos nessa área, né? Talvez seja a sua vida profissional, que já está no mesmo lugar há meses, anos, talvez até uma década. Talvez seja o teu ministério. Você já está há muito tempo na caminhada ministerial, mas você não consegue romper, não consegue avançar. Talvez possa ser os seus relacionamentos familiares. Eu não sei qual é a tua realidade, eu só sei que algo você precisa entender diante dessa situação. Você pode ter mudado de estado e a sua profissão não é tão valorizada aqui. Ou talvez você tenha que recomeçar e talvez esteja um pouco difícil. Você pode também estar vivendo a realidade de que na sua empresa alguém entrou de férias, alguém sofreu uma demissão e todo o serviço foi jogado para cima de você e você não sabe o que fazer com tanto serviço, com tanta coisa que você não se preparou. Queridos, o que pode estar acontecendo também é que você recebeu a responsabilidade sobre o ministério na igreja, sobre uma célula, sobre cuidar de uma pessoa, e você não estava preparado para isso, e hoje você não sabe o que fazer, você não sabe como caminhar, você não sabe como resolver. Queridos, a verdade é que se você se encontra hoje com alguma área da sua vida, num vale de ossos secos, eu posso te ajudar através dessa palavra a discernir o que você precisa aprender para que você possa ser elevado para um novo nível. Você está aí, querido? Talvez eu esteja indo um pouco rápido demais, mas são 3 pontos muito importantes para que você possa sair daqui e começar a profetizar, para que esses ossos comecem a criar vida. E pode começar a acontecer hoje, querido. Essa é a verdade. Primeira afirmação que nós podemos ter aqui: busque desenvolver intimidade com Deus, pois isso te levará a discernir as circunstâncias em sua vida. Versículos de 1 a 3. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Queridos, Ezequiel tinha uma vida de profunda intimidade com Deus. Se você começar a ler desde o primeiro capítulo, você vai perceber que ele teve experiências que homens comuns não têm. Visões, revelações, profecias, coisas profundas demais. Até que ele chegou naquele momento em que Deus levou para um lugar novo, um lugar em que ele não estava acostumado. Só que por ele ter uma vida dirigida por Deus, facilitou demais para que ele compreendesse o que Deus queria ensinar a ele. Sobre a situação ou condição que você se encontra hoje, você consegue discernir quem foi que te colocou aí e o que você precisa aprender? Você consegue hoje perceber se realmente foi Deus que te colocou aí e o que Ele quer te ensinar nesse momento que você está vivendo? Porque para que nós consigamos discernir isso, nós vamos precisar de intimidade com Ele. Nós vamos precisar de intimidade com o Pai. E Ezequiel tinha intimidade com Ele, e por isso ele tinha essa resposta. E você pode perguntar: pastor, mas como que eu desenvolvo essa intimidade? Como que eu posso compreender o que Deus deseja fazer com a minha vida, o que Ele deseja me ensinar nesse momento que eu estou vivendo? São 3 coisas muito importantes: oração, palavra e cobertura espiritual.
Você pegou aí oração, palavra e cobertura espiritual. Oração é a parte mais simples do nosso relacionamento com Deus. É uma simples conversa com Deus. Só que numa simples conversa com Deus, eu recebo presentes espirituais que eu não recebo numa conversa que eu possa ter com o presidente dos Estados Unidos. Ele pode me ensinar muita coisa, mas o que a oração pode fazer na minha vida, ele não pode fazer. Você pode conversar com a pessoa mais importante da tua área profissional. O cara top, aquele cara que todo mundo quer estar perto, mas ele não vai poder gerar no teu coração aquilo que a oração pode gerar. E se tem uma coisa que nós precisamos para desenvolver intimidade com Deus, é ter uma vida de oração. Olha o que Hernandes Dias Lopes fala sobre a oração. A oração é a maior força que atua na terra. Orar é conectar o altar com o trono, é unir a fraqueza humana à onipotência divina, é entrar na sala do trono e falar com aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. Sendo Deus soberano, escolheu agir na história por meio das orações do seu povo. A oração move o braço daquele que governa o universo. Nada é impossível para a oração feita a Deus, em nome de Jesus, no poder do Espírito, porque nada é impossível para Deus. Tudo quanto Deus pode fazer, pode ser alcançado pela oração. Uma igreja de joelhos tem mais poder do que um exército. Queridos, eu vou pedir ajuda só com as crianças. Quem tiver com um pouco de dificuldade, nós temos o berçário aqui em cima e lá tem transmissão ao vivo do culto também. Então, se for necessário, não se sinta incomodado de assistir de lá, tá bom? Agora, quando nós pensamos sobre a oração, nós precisamos entender algumas coisas muito profundas. A oração pode promover para o nosso coração e para o nosso interior aquilo que nada que é externo pode promover. Por exemplo, lá em Filipenses 4, versículo de número 6, o apóstolo Paulo, ele começa a falar contra a ansiedade. E uma das coisas que ele fala é: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Ali Paulo está dizendo o seguinte, querido. Ele está dizendo que existe algo sobrenatural que acontece quando eu entro em oração. E se tem algo que nós precisamos quando estamos no vale, seja ele um vale de ossos secos, seja ele um vale onde a gente não vê saída, é de paz. É ou não é? E se a oração pode trazer aquilo que nós precisamos, então nós precisamos buscar entrar em oração e desenvolver. Na verdade, a apostasia da vida de oração é o primeiro passo que o crente dá em direção a uma vida longe da vontade de Deus. Quando o crente para de orar, é quando ele começa a se distanciar da vontade de Deus. Quando o marido para de orar, é quando ele não consegue mais exercer como poderia a vida conjugal dele. Quando a esposa para de orar, é quando ela começa a perder certos princípios importantes para essa vida a dois. Querido, sua vida profissional começa a desandar quando você para de orar. Seu ministério começa a ruir quando você para de orar. Tudo desanda quando nós paramos de orar. E a verdade é, queridos, é que a apostasia da oração é o primeiro passo para uma vida completamente longe da vontade e da presença de Deus. Porque tem vales que não são causados pela vontade de Deus. Tem vales que são causados por uma vida distante do plano dele. De repente, o vale que você está vivendo hoje é consequência de erros que você cometeu. Mas não tem problema também não, porque Deus também quer te levar para o topo da montanha a partir de uma vida de intimidade com Ele. A minha pergunta é: como é que está a sua vida de oração? Quanto tempo você tem investido com o Senhor todos os dias? O que você tem sentido quando tem orado? Você tem percebido a presença manifesta de Deus quando você ora? Você tem percebido que Deus tem te respondido quando você ora? Quando você ora por alguém, você tem percebido que Deus realmente tem abençoado a vida dessa pessoa? Como é que tem sido a tua vida de oração? Como é que você tem se relacionado com teu Pai? Como é que você tem se colocado diante dele? Intimidade com Deus promove direção de Deus, e ambas dependem da nossa vida de oração. É na oração que nos enchemos do Espírito, tomamos decisões sábias diante das dificuldades e que tratamos os nossos pecados. É na oração que recebemos de Deus uma revelação ou uma direção sobre o momento que vivemos, que conseguimos força para perdoar. Queridos, a oração move o braço que controla a história. A oração pode te fazer entender o porquê do momento que você está vivendo, te dar direção sobre como viver no momento que você está vivendo e se preparar para viver um novo tempo em Deus. Você está entendendo isso, querido? Eu falei sobre a oração, agora eu quero falar sobre a palavra, o conhecimento de Deus através da palavra. A palavra de Deus é a maior revelação que o Senhor deixou para o homem. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, está escrito assim:
Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, queridos, eu posso te afirmar que quando você lê essa palavra, Deus está falando com você. Quando você lê cada versículo dessa palavra, Deus está te ensinando, Deus está te capacitando, Deus está te impulsionando a compreender o que você está vivendo. Quando você lê essa palavra, você começa a ter convicção no seu íntimo e começa a discernir cada situação. Esse livro nos dá respostas para todas as perguntas que talvez estejamos fazendo para pessoas que não podem resolver ou responder. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Querido, você conhece algo ou alguém que pode penetrar tão profundo quanto a palavra? Nada nem ninguém consegue penetrar com a profundidade que a palavra penetra. O problema é que esperamos uma resposta de Deus através do pastor. Nós esperamos uma resposta de Deus através do discipulador, através do líder de célula, através da irmãzinha de oração que fica no monte. Vamos naquela igrejinha lá do canto, onde a pessoa revela até mesmo o número do seu RG. E isso a gente procura. Agora, a palavra revelada que responde tudo que a gente precisa de resposta, a gente não quer abrir. Né? Isso é ou não é verdade, queridos? E o problema é que o povo de Deus tem vivido demais de informação. Informação é aquilo que eu escuto do outro. Chegou a hora da Igreja de Cristo viver de revelação, que é aquilo que Deus fala direto para o nosso coração. E por vivermos de informação, nós recebemos informações que muitas vezes não são verdadeiras. E com isso a gente segue a nossa vida achando que estamos indo no caminho certo, mas na verdade estamos muito longe daquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. E era isso que estava acontecendo com o povo naquele momento. O povo estava recebendo a direção de falsos profetas. Jeremias já tinha profetizado que o exílio babilônico ia durar por 70 anos. Então Deus decide levantar um profeta, que foi Ezequiel, e ele vinha de uma linhagem sacerdotal, só que Deus tirou ele dessa linhagem sacerdotal e o levou para o ministério profético. E isso é algo complicado, sabe por quê? Porque sacerdote era o cara, era respeitado. Agora profeta era perseguido. Profeta era odiado. Profeta tentavam matar ele. E talvez Deus queira te levar para um novo momento na tua vida ministerial, te tirar da normalidade e você esteja resistindo, porque é uma zona que não é de conforto. Queridos, eu quero te dizer que por mais que o lugar que Deus queira te colocar possa não ser um lugar tão confortável assim, mas esse lugar é o centro da vontade de Deus e você nunca vai se sentir tão feliz se você não estiver onde Deus quer te colocar. Nunca vai estar. Pode ser que no início te tire da zona de conforto, mas depois você vai sentir que é bom, que é perfeito e que é agradável, porque assim é a vontade de Deus para a nossa vida. E às vezes você está pensando, eu não posso liderar, eu não posso discipular, eu não posso evangelizar, eu não posso exercer um ministério na igreja. Você pode sim, querido, porque o Espírito do Senhor está sobre a tua vida e te capacita para isso. E assim foi sobre a vida de Ezequiel. A palavra estabelece critérios que nos ajudam na escolha do cônjuge, na escolha de um sócio. A palavra nos ensina a resolver conflitos relacionais e principalmente como evitá-los. Alguém está vivendo conflito? Aqui tem direção para você. A palavra nos ajuda a discernir a melhor decisão para uma empreitada profissional ou financeira. A palavra produz fé, já que é dito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais a escutamos, mais nós somos tomados de fé. Será que você entrou aqui com a tua fé um pouco adormecida, um pouco fraca ou sem fé nenhuma? Então, começa a ler a palavra que a tua fé vai sendo renovada, fortalecida, e daqui a pouco a tua fé está movendo montanha, querido. Essa é a realidade. Lê a palavra. A palavra nos dá sabedoria, mas não é a sabedoria humana, é a sabedoria do alto. E essa sabedoria vale ouro. Ezequiel só pode discernir o que estava vivendo, porque ele tinha intimidade com Deus. A minha pergunta é, você tem intimidade com Deus? Você é alguém que quando uma situação fora do normal acontece, você consegue perceber o que é que Deus está querendo te mostrar, o porquê que você está ali, você consegue discernir isso? Discernir é estabelecer a diferença. Então você consegue estabelecer a diferença entre aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, aquilo que é do teu coração e aquilo que é do Senhor para a sua vida. Então, nós precisamos desenvolver um tempo de intimidade com Deus.
Que livro da Bíblia você tem lido? O que o Senhor tem falado com você no teu TSD, no teu tempo a sós com Deus? Qual foi o último livro que você leu? O que você leu hoje de manhã? Pastor, como o culto só é à noite, eu falei, já vou ler a Bíblia quando o pastor falar para abrir, então eu nem peguei para ler de manhã. Queridos, a verdade é que há 2000 anos atrás, nós já recebemos a maior revelação que nós precisamos para tudo aqui nessa terra. E às vezes a gente prefere buscar o pastor, o discipulador, o guru ou qualquer outro que seja para nos dar resposta sobre coisas que já foram respondidas aqui. E nós precisamos entender isso. Mas eu falei sobre a oração, sobre a palavra. Você lembra do último? Alguém lembra? Cobertura espiritual. O pessoal está atento aí. O texto começa com uma afirmação muito poderosa. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Sabe o que isso quer dizer? Que Ezequiel estava debaixo da cobertura da mão de Deus. Só que Ezequiel ele tinha crescido escutando o profeta Jeremias pregar. Enquanto os falsos profetas profetizavam que o exílio ia acabar em breve, Ezequiel falava a verdade para o povo. Ele falava, olha, são 70 anos. Se vocês não mudarem a postura de vocês, vocês não vão viver a bênção de ser restaurados pelo Senhor, de viver uma nova fase no Senhor. Então, o tempo todo, Ezequiel estava dizendo, olha, se vocês não acertarem a vida, nada vai mudar. Se vocês não se colocarem debaixo da mão de Deus, nada vai mudar. Ezequiel estava debaixo de cobertura espiritual. A verdade, queridos, é que nós precisamos entender se nós queremos andar ou não debaixo de cobertura espiritual. Eu não estou dizendo aquilo que muitos pregam por aí, que cobertura espiritual é você se submeter ao governo de uma pessoa. A pessoa diz o que você tem que fazer, você vai comprar uma roupa, você tem que ligar para a pessoa para dizer eu compro azul ou compro vermelha. Queridos, eu não estou falando disso porque esse não é o princípio bíblico sobre cobertura espiritual. Eu estou falando de algo muito mais profundo que isso. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Deus ele pode falar através da oração com você, ele pode falar através da palavra, mas ele também fala através de pessoas. E pessoas que são cobertura espiritual para você podem ser canais de Deus para a sua vida. Mas o maior problema que nós vivemos é que nós não temos honrado as pessoas que têm caminhado conosco. As pessoas que Deus escolheu para caminhar conosco. Você tem honrado seus pastores, seus líderes, seus discipuladores. Você tem honrado os seus pais. Você tem honrado os seus professores. Pessoas que podem ser instrumentos de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós queremos caminhar sozinho, tomar as decisões mais importantes da vida sem perguntar a ninguém, sem consultar a ninguém, e com isso pode ser que nós estejamos num vale que não foi causado porque Deus quis te ensinar, mas foi causado porque foi consequência de uma decisão de pessoas que não quiseram escutar a sua cobertura espiritual. E queridos, isso é tão profundo que eu vou até aprofundar um pouco mais desse entendimento. O maior problema é que, por decepções ou por causa de dificuldade de submissão, algumas pessoas têm desvalorizado o valor da comunhão da igreja, de estar conectado ao corpo de Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que Deus é esse que te quer longe das pessoas. Que Deus é esse que fala que você não precisa conviver com pessoas para crescer na fé. Que você pode receber de Deus na sua casa, no seu quarto, e que você não pode crescer e avançar através da caminhada na fé com pessoas que estão na mesma direção. Eu não conheço esse Deus. Eu conheço um Deus que compreende e que fala o tempo todo que nós precisamos caminhar juntos. Nenhum grande homem de Deus da história andou sozinho. Judas caminhou sozinho. Qual foi o final da vida dele? Morte, enforcado. Sabe por quê? Porque ao invés de ele buscar orientação, ele quis tomar suas decisões sozinho. Se antes dele comprar aquelas moedas de prata, quer dizer, receber aquelas moedas de prata para entregar a Jesus, ele tivesse perguntado para alguém, eu tenho certeza que esse alguém que era cobertura espiritual sobre a vida dele ia dizer, faz isso não, você vai se arrepender. Ele fez, e mesmo ele tendo feito, cometido um grande erro, se depois que ele errou, ele tivesse ido até os discípulos e perguntasse assim, gente, eu fiz uma grande besteira, o que eu faço agora? Ele poderia se arrepender e começar um novo tempo. Só que ele decidiu ir até quem? Até aqueles que tinham procurado ele para comprá-lo por algumas moedas de prata. E quando a gente vai buscar orientação com pessoas que não contribuem para o plano de Deus na nossa vida, pode ter certeza, querido, que o teu destino não vai ser o destino que Deus tem para você.
Às vezes você está com alguns problemas, seja na sua casa, seja na tua vida profissional, e você vai buscar orientação com pessoas que não têm acesso às palavras de vida eterna, que não conseguem discernir, porque não têm intimidade com Deus. E às vezes também você tem essas pessoas do seu lado, e você não as procura para buscar ajuda. Você lembra de Ananias e Safira? Era para todo mundo colocar as ofertas ali diante dos apóstolos, tudo que tinham. Eles colocaram só uma parte. O que aconteceu? Eles foram fulminados. Sabe por quê? Porque escolheram andar sozinhos. Você lembra da mulher de Ló? Estava todo mundo saindo da destruição de Sodoma e Gomorra, todo mundo. Só que ela decidiu andar sozinha. O que ela fez? Olhou para trás. E o que aconteceu? Virou uma estátua de sal. Queridos, se você não quer se transformar numa estátua de sal, se você não quer ser fulminado, quando eu digo fulminado, não na sua questão física, mas diante dos sonhos que Deus tem para você, decida ter uma cobertura espiritual. O povo achou que estava abalando, porque os amigos e falsos profetas diziam que era questão de tempo para Deus os livrar. Mas Ezequiel chegou e disse, olha, não é assim não. Se vocês não acertarem a vida de vocês, vocês não vão conseguir viver a restauração de Deus. Essa coisa de Jesus sim, igreja não, essa coisa dos desigrejados é uma doutrina diabólica que é usada para afastar a brasa do braseiro. E a brasa longe do braseiro se apaga. Fica no braseiro, querido. Aqui é lugar de cobertura, aqui é lugar de segurança, aqui é lugar de proteção do Senhor sobre a sua vida. Só que os profetas tinham uma característica que a cobertura espiritual tem. Eles falavam aquilo que ninguém queria ouvir. E às vezes a gente não quer cobertura espiritual, sabe por quê? Porque a gente não quer ouvir aquilo que a gente não quer ouvir. Só, queridos, amigos e canais de Deus para a nossa vida não são aqueles que dão tapinha nas nossas costas e falam que está tudo certo, mas são aqueles que falam, olha, eu te amo tanto, mas se você não acertar isso na sua vida, você vai viver um tempo muito difícil. Se você não falar direito com a sua esposa, você não vai conseguir viver uma nova fase com ela. Daqui a pouco seu casamento está indo por água abaixo. Se você não decidir estudar um pouco mais, se dedicar um pouco mais, pode ser que você não consiga concluir esse período na tua faculdade. Se você não mudar essa tua postura no teu emprego, pode ser que daqui a pouco você se junte àqueles 14 milhões de desempregados. Sabe por quê? Porque você não tem feito aquilo que Deus quer que você faça. Queridos, a cobertura espiritual muitas vezes não vai dizer aquilo que a gente quer ouvir, mas vai dizer aquilo que Deus quer que a gente ouça, para que Ele restaure a nossa vida e nos leve a viver o patamar que Ele nos chamou para viver. Decida se colocar debaixo de cobertura espiritual, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Mas vamos para o segundo ponto. Talvez um dia eu faça um sermão somente sobre cobertura espiritual. O segundo ponto, além da gente entender que nós precisamos de intimidade para que possamos vencer diante do vale, existe uma segunda questão muito importante que nós aprendemos aqui. Ao invés de murmurar, decida profetizar e veja o agir de Deus sobre a sua vida. Versículo de número 7. Ezequiel falando, e eu profetizei conforme a ordem recebida. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Lá no versículo 3, Deus vai perguntar para ele, olha, você acha que esses ossos podem ter vida? Ele falou, olha, eu não sei, o Senhor que sabe. Ezequiel era um profeta do Senhor, tinha sido levantado para profetizar contra a idolatria, contra os erros e os pecados do povo de Israel. Eles estavam vivendo um tempo de divisão entre Judá e Israel. Então, o que aconteceu ali, queridos? O que a gente pode compreender desse momento? Ezequiel não esperava ser levado para um lugar como esse, por mais que tenha sido uma visão. E muitas vezes você talvez não espere ser levado para um lugar que você está hoje. E quando a gente não está onde a gente deseja estar, o que a gente costuma fazer? Murmurar. Quando a gente não está onde a gente quer estar, a gente começa a reclamar, a murmurar. Só que naquele momento ali, ao invés de Ezequiel dizer, olha, Senhor, eu queria ver anjos, não queria ver ossos secos. Eu queria ver a tua glória, eu queria que de uma vez por todas esse povo entendesse o que o Senhor me falou para profetizar contra eles, a favor deles, na verdade. Mas eu estou vendo um monte de ossos secos. Queridos, eu não sei qual é a realidade que você está hoje. E que provavelmente pode não ser a realidade que você queria. Mas uma coisa eu sei, murmurar não vai mudar a realidade.
Reclamar não vai mudar. E por que não vai mudar? Por alguns versículos que a palavra também nos ensina. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Se você murmura, qual o fruto que você vai comer? É a morte. Agora, se você profetiza, qual é o fruto que você vai comer? É a vida. São ensinamentos tão profundos que a gente começa a aprender. O Paulo vai falar lá em Filipenses também 2,14, façam tudo sem queixas nem discussões. A murmuração é a linguagem do inimigo. Quando fazemos, abrimos a porta para ele entrar. Por outro lado, louvor e ação de graças são a linguagem de Deus. Quando fazemos, abrimos a porta para ele entrar. Você quer abrir a porta para quem? Para Deus mudar a tua realidade de hoje, ou para o inimigo entrar e transformar essa realidade numa realidade mais difícil ainda? Tome cuidado, querido. Tome cuidado. A murmuração é a linguagem do inimigo. O povo de Israel murmurou inúmeras vezes porque não conseguia contemplar o cumprimento da promessa de Deus. O que aconteceu com eles? Muitos morreram no deserto e nunca viram a terra prometida. Por quê? Porque murmuraram. A murmuração vem de uma atitude ingrata, orgulho exacerbado do coração. Isso nos faz sentir que coisas ruins não deviam acontecer conosco. Quem foi que falou isso? Que coisas ruins não deviam acontecer conosco? Nunca foi Deus. Pelo contrário, o que ele falou? No mundo? E por que coisas ruins não podem acontecer com a gente? Se nós estamos no mundo, debaixo de todas as realidades que o mundo pode acontecer. Existem lugares que pregam que quando você está doente ou você é assaltado é porque você não está firmado em Deus. Mas eu nunca li isso na palavra. Pelo contrário, eu li que mesmo no meio do vale, eu preciso ter Deus em mim, porque assim eu consigo passar por ele. Essa é a palavra que o Senhor revela para o nosso coração. Nunca em sua palavra Deus prometeu que viveríamos uma vida de vitórias em todos os momentos. Pelo contrário, Ele nos alertou para nos prepararmos o tempo todo para os desafios que enfrentaríamos. Aliás, já chegou a hora do povo de Deus parar de apostatar da fé só porque as coisas não estão como gostaria que estivesse. O nome disso é maturidade. O nome disso é maturidade. Ele terminou comigo, vou sair da igreja. O que tem a ver uma coisa com a outra? O plano de Deus para você não mudou em nada. Ele falou assim comigo, agora eu não quero mais viver a fé em Cristo Jesus, porque eu não esperava que isso acontecesse. Eu estou esperando que a minha vida profissional rompa há anos e ainda não aconteceu. Então Deus não tem promessa para a minha vida. Queridos, nós precisamos entender que a nossa vida com Deus não tem que depender de circunstância nenhuma. Nós temos que depender da certeza de que o Senhor tem sempre o melhor para a nossa vida. De que Ele está cuidando, de que Ele sabe o momento certo de nos promover, Ele sabe o momento certo de abrir o caminho para o casamento, Ele sabe o momento certo de derramar cura sobre essa enfermidade na sua vida, Ele sabe o momento certo de trazer o seu filho de volta para casa, ou trazê-lo de volta para a igreja, Ele sabe tudo, querido. Só que se nós não temos intimidade com Deus, nós começamos a achar que talvez não vale a pena esperar. A promessa que Deus nos fez foi que, se permanecêssemos nele, ele permaneceria em nós. E se temos a ele, não importa a realidade momentânea que vivemos, nós temos tudo o que precisamos. Murmuração é um atestado de incredulidade. Murmuração é atestado de incredulidade. A verdade é que nos momentos difíceis que nós temos o nosso maior crescimento. É nos momentos difíceis que nós temos o nosso maior crescimento. Decida encarar os desafios como oportunidades. Sabe por quê? O vale é a escola que vai te preparar para não somente alcançar o topo da montanha, como também permanecer ali. Se você chegar no topo da montanha e ter intimidade com Deus, provavelmente você não vai conseguir permanecer por muito tempo ali. Não foi isso que Jabes orou? Senhor, me abençoa, mas que a tua mão seja comigo. Jabes tinha receio de crescer sem estar debaixo da mão de Deus, porque o crescimento que não é gerado pela mão de Deus é um crescimento que um dia vai parar. Então, queridos, entenda que o vale é a escola que vai te preparar para não somente alcançar o topo da montanha, como também permanecer ali. Pastor, mas eu estou esperando um casamento há muito tempo, e eu vinha me guardando. Só que eu não aguentei esperar e eu deixei a desejar e eu acabei cedendo. Eu não estou aguentando mais. Queridos,
Deus não está te perguntando se você está suficiente com a espera. Ele está dizendo, espera porque eu vou te honrar. Espera porque eu vou te honrar. Não fica naquele versículo, apressa-te, Senhor, não. Calma, querido. Calma que tem a hora certa para tudo acontecer. Fica naquele, esperei confiantemente no Senhor. E Ele se inclinou para mim. Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos. O problema é que queremos começar na montanha com tudo do bom e do melhor. Nós queremos ser promovidos em tempo recorde, queremos já começar com o emprego dos sonhos, queremos que a nossa célula já comece com todos compromissados, obedientes e cheios do Espírito Santo. Queremos namorar com uma pessoa que já seja exatamente o que queremos e não precise que batalhemos para que os dois cresçam juntos e avancem. A gente já quer tudo prontinho, querido. Não é bem assim que funciona. Tem gente que quer casar com carro quitado, apartamento comprado, casa de veraneio e já tendo viajado o mundo todo. Talvez isso aconteça, querido, com 45 anos. Você vai esperar? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Tudo isso a gente tem que refletir. A minha vida toda eu toquei no Ministério de Louvor. Na verdade, dos 12, acho que aos 24 anos. E eu comecei a tocar baixo, violão. Só que como todo mundo que começa, não era muito bom, né? É normal, a gente não começa arrebentando já. É natural isso. Então, se eu não era muito bom, eu tinha que começar devagar. Tocava para 6 pessoas. Quer dizer, começava tocando para mim. Depois tocava um pouquinho mais de pessoas. Né? A gente vai crescendo. Não vou querer tocar no culto principal da igreja se eu tenho 3 meses de aprendizado. Não é verdade? Não tem sentido isso. Tem gente que às vezes fica chateado porque não tem a oportunidade, mas que ele tem um processo. Tem um processo para tudo acontecer. Isso é importante mais. E pode ser até que acontecesse se eu não chegasse a ser alguém muito bom para tocar à noite, no culto da noite. Podia acontecer. Só que a igreja é o corpo de Cristo. Nem todo mundo vai ser braço. Tem gente que vai ser perna. Tem gente que vai ser pescoço, vai ser pé. Então a gente tem que entender isso. Busque o que Deus tem para você. O que Deus chamou para fazer. Não fique chateado com algo diferente. Então isso é importante demais. Então eu comecei ali. Depois eu fui tocar no culto que tinha 12:30 na igreja, na hora do almoço. E aí eu estudava num colégio que era no prédio da igreja. E aí eu ia para o culto, 12:30, você imagina que não vai muita gente, né? Tinha dia que estava só eu e pastor. Tinha dia que nem o pastor estava só eu lá. Mas eu estava lá aprendendo. Estava lá crescendo e desenvolvendo. Teve um dia que eu cheguei a tocar no culto principal da igreja. Porque, na verdade, a gente vai se esforçando com aquilo que a gente tem em mãos até que o Senhor confie algo maior para a gente. E o que você chama de vale hoje, nunca vai deixar de ser vale enquanto você não der tudo que você tem no vale, para que ele possa se transformar no topo da montanha um dia para você. Na minha vida profissional, antes de eu chegar onde eu cheguei, eu comecei lá embaixo. Trabalhava com futebol, estava no sub-11. Você nem sabia que existia sub-11. E é assim. Tinha nem uniforme direito para trabalhar. Aí o primeiro jogo que eu fui fazer, dei minha vida, né? Passei a semana preparando para aquilo ali. Aí fiz a apresentação de PowerPoint, coloquei, garoto de 11 anos vendo PowerPoint, gente, não tem sentido nenhum isso. Mas lá, apresentação com transição, a coisa linda. Aí quando a comissão técnica entrou no vestiário, a diretoria entrou, falou, que isso, PowerPoint, que estrutura é essa? Tá parecendo Copa do Mundo. Eu falei, para mim é. Para mim é a minha Copa do Mundo. Se eu fizer a minha parte nisso que eu estou entendendo que é a minha Copa do Mundo, um dia eu estou na Copa do Mundo de verdade. O que você tem hoje em mãos é a tua Copa do Mundo, querido. Se você se dedicar ao máximo como a sua Copa do Mundo, se prepara que daqui a pouco você está jogando lá no Catar em 2022, a Copa do Mundo que o Senhor preparou para você. Você está entendendo isso? Aquilo que está nas suas mãos, dá o seu melhor. Investe o seu melhor na realidade que você tem hoje. E assim você vai estar preparado para ser quem o Senhor te chamou para ser. Escolha dar o seu melhor no lugar, na condição que você está. Dá o seu melhor no seu trabalho, não importa a condição que você esteja vivendo. Dê o seu melhor no casamento, mesmo que o teu marido tenha dito que hoje vai sair de casa. Continua crendo, continua se dedicando como esposa. Dá o seu melhor no seu ministério, continua se entregando, orando todos os dias, jejuando, batalhando, lendo a palavra, buscando a presença do Senhor, porque eu tenho certeza que uma hora certa o Senhor vai te tirar do vale, vai te colocar no topo da montanha e você vai se transformar no grande profeta do Senhor. E naquilo que Deus chamou para ser. Essa é a verdade, querido. Essa é a verdade.
O problema é que a gente prefere o caminho da murmuração. E o caminho da murmuração pode fazer a gente ficar até mais fundo do que o vale que a gente está. Mas existe uma terceira realidade muito importante. E quando eu olho para esse texto de Ezequiel, a gente começa a ler esse texto pensando quando esse momento aqui ia chegar. Deus começa a dizer assim, olha, você está vendo esse vale? E Ezequiel realmente estava vendo esse vale, porque o texto diz que ele andou de um lado para o outro, e ele viu que aqueles ossos estavam muito secos. Você já percebeu todos os detalhes da situação que você está vivendo? Ezequiel percebeu. Daqui a pouco Deus chega para ele e pergunta, você crê que pode haver vida sobre esses ossos? E a mesma pergunta que ele fez para Ezequiel naquele momento, ele está fazendo para mim e para você nessa noite. Você crê que pode haver vida nesse vale que você está hoje? Você crê que o Senhor pode trazer restauração no momento familiar que você está vivendo, que talvez seja muito difícil hoje? Você entende que o Senhor pode trazer renovo, recomeço e um novo tempo na tua vida ministerial, que talvez quando você olhe hoje, você diga, meu Deus, eu não vou sair do lugar, eu não vou avançar, eu não vou romper? E a gente começa a ler, Ezequiel diz assim para Deus, olha, eu não sei, o Senhor que sabe. E aí Deus chega para ele e fala, então profetiza. Então começa a profetizar. E eu quero ler esse texto com você, porque o terceiro ponto diz assim, quando você começar a profetizar, se prepare, porque o agir de Deus será maior do que você imagina. Versículo 7 ao versículo 14. E eu profetizei conforme a ordem recebida. A minha pergunta é, você vai profetizar conforme a ordem recebida? Porque se assim você fizer, você pode se preparar para o que vai acontecer depois. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, aliás, queridos, eu tenho certeza que Ezequiel não imaginava como seria o final daquela visão. E talvez você nem imagine como pode ser o novo tempo que Deus tem para você. Você vai começar a profetizar, Deus vai começar a fazer algo, mas vai começar a dizer, olha, eu tenho algo a mais, eu tenho algo além, eu tenho algo melhor, eu tenho algo maior. E é isso que começou a acontecer. A seguir ele disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Um vale de ossos secos tinha se transformado num grande exército. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, ó Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Queridos, o que aconteceu naquele momento pode começar a acontecer hoje na sua vida. A palavra de Deus para você é profetize. Profetize, creia que o Senhor tem um tempo de restauração, um recomeço, uma nova revelação, um novo tempo sobre a tua vida. Mas pastor, se eu olhar com os olhos humanos, realmente eu não consigo ver como que isso poderia mudar, como essa situação poderia mudar. Em Romanos 4,17 está escrito assim, Ele é o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. O tempo todo, as circunstâncias dizem para você murmurar e desanimar. Mas o que Deus está dizendo para você hoje é, profetize. Profetize, porque aquilo que não existe pode passar a existir através da tua atitude de profetizar. Tem uma irmã aqui na igreja que se acertou com Jesus nesse ano.
e decidiu se batizar, e de repente as coisas começaram a acontecer. O emprego que não tinha apareceu, relacionamentos familiares que estavam conturbados começaram a se resolver. Ela começou a se entregar à célula, discipulado, vida com Deus, busca pelo Senhor, tudo começou a acontecer. Na semana anterior ao batismo, sabe o que aconteceu? Ela perdeu o emprego. E diante dessa perda de emprego, ela tinha duas atitudes: murmurar ou profetizar. Poderia até dizer, como alguns às vezes dizem, talvez você já tenha dito isso: as coisas não estão andando, eu não vou me batizar não, porque Deus não é o que eu esperava. Mas ela escolheu profetizar. Ela falou: minha vida é do Senhor, eu tenho paz e sei que se Ele tirou isso de mim, Ele tem algo melhor para me dar. Ela se batizou. Um mês depois, sabe o que aconteceu? Recebeu um telefonema: vem fazer uma entrevista aqui, numa empresa que é em frente a onde ela mora. Essa semana eu tive a notícia de que ela foi contratada. Ela mora em frente a onde ela trabalha. O salário é mais alto. O cargo não é cargo operacional, é cargo de gerência. Sabe por quê? Porque não decidiu murmurar, decidiu profetizar. E quando a gente profetiza, os ossos secos recebem vida. Porque é isso que Deus está esperando da gente. Qual é a tua escolha hoje, diante do momento que você está vivendo? É continuar murmurando ou é começar a profetizar? Porque começar a profetizar é o primeiro passo diante da nova vida que Deus tem para você. Essa palavra foi muito rápida, muito objetiva, mas não deixou de ser profunda na direção daquilo que o Senhor quer fazer na tua vida hoje. Ele quer que você saia daqui profetizando. Tem alguém que quer começar a profetizar? Se você quer começar a profetizar o novo tempo do Senhor para a tua vida, eu já quero que você venha aqui na frente, que eu já quero orar pela sua vida aqui. Pode apagar as luzes, o louvor pode vir aqui. Você já começa a vir e você já vai chegar aqui profetizando. Já começa a dizer aquilo que você nem imaginava dizer um dia. Eu não sei qual é o teu vale, querido. Vem para cá que tem espaço. Quando acabar o espaço, você fica de pé no teu banco, não tem problema não.